Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto desde já, embaixador, como é que antecipa o inferno que se prepara para Gaza a partir do próximo sábado, se diz a administração Trump, se todos os reféns não forem libertados. Como é que têm visto a evolução de toda esta enorme confusão no Médio Oriente, embaixador? A palavra, António, a palavra essencial aí, você já utilizou, que é a palavra todos. Porque pode ser a palavra todos ou a circunstância dessa palavra todos ser entendido de diferentes maneiras, que pode, de certa maneira, evitar a tragédia nos próximos dias, isto é, a partir do próximo sábado. Porque eh, a leitura maximalista que se pode fazer daquilo que Trump disse é que se o resto dos reféns, estamos a falar de 76 reféns, não forem libertados, e aparentemente há 35 deles que terão sido já mortos ou que terão morrido durante todo este período, poderia haver o que Trump qualifica um inferno, isto é, o dar luz verde a uma nova entrada de Israel dentro da faixa de Gaza, da qual está afastada no quadro, neste momento, da fase 1 do processo negocial. A leitura, eu digo, porque é que eu digo a leitura de todos? É que pode ser que se de repente o Hamas libertar no sábado, e nós estamos a gravar este programa na quarta-feira, se libertar os 3 reféns que estavam previstos para esta fase, estaria cumprido, digamos, aquilo que era o calendário, e pode ser todos os 3 reféns que estavam previstos. Veremos o que é que Israel entende e o que é que Trump entende. Porque se de facto saírem os 3 reféns, isso significaria da parte do Hamas uma atitude, digamos, diferente daquela que tinha pré-anunciado, isto é, que perante aquilo que o Hamas considera serem violações por parte de Israel do cessar-fogo, o Hamas não cumpriria a sua parte do acordo. Bem, nós temos aí de facto aí uma situação muito grave, porque isso significa o romper do cessar-fogo. Vale a pena dizer, no entanto, uma coisa, que é, este cessar-fogo foi estabelecido antes do anúncio por Trump da necessidade, enfim, da sua vontade de tirar os palestinianos de Gaza e de criar ali uma, uma, uma estrutura de natureza de construção civil. E, portanto, é natural que este anúncio de Trump tenha perturbado, de certa maneira, o processo negocial do cessar-fogo. E, portanto, isto somado a eventuais falhas por parte de Israel no cumprimento de algumas das partes do acordo, terá levado à atitude do Hamas. Mas a atitude do Hamas, eu acho que foi muito mais motivada pela circunstância de ser criada uma circunstância nova, uma situação nova, e, portanto, está, no fundo, a reagir a isso. Veremos. Eu, de certa maneira, apesar de tudo, pode ser que eu me engane, mas ainda tenho alguma esperança nesta fase de que no sábado seja possível a saída dos 3 reféns que estavam previstos e a continuação do processo negocial. Dito isto, eu não acredito muito que o processo negocial tenha um grande futuro. Israel, e em particular o governo israelita, mas várias vozes dentro do gabinete militar de Israel já disseram que, acabado que seja esta fase, Israel sentir-se-á livre para atuar livremente dentro do território de Gaza de novo. Enfim, veremos o que é que vai acontecer, porque, no fundo, Israel e Netanyahu em particular estão, de certo modo, confortados com aquilo que tem sido a posição de Trump, que reforçou fortemente a sua atitude. E, portanto, Israel sentir-se-á à vontade e não terá uma condenação por parte dos Estados Unidos se fizer uma ação de novo dentro de Gaza. E há um ponto que é importante nós pensarmos. Quando o Hamas perder o último refém, fica ele próprio refém da atitude israelita. Além de que já todos nós percebemos que a atitude israelita, quando o Hamas finalmente se transformar em refém, como diz o embaixador, isso quererá dizer que Israel, provavelmente com o beneplácito dos Estados Unidos, tratará de tentar dizimar o que ainda resta do Hamas. Como prevalece aquela ideia de que provavelmente será verdadeira,
de que o Hamas se esconde no meio da população civil, é de esperar, é de antecipar um banho de sangue ainda pior do que aquele a que temos assistido nos últimos meses. Provavelmente, e a saúde, digamos, e a sobrevivência dos últimos reféns estará com certeza em jogo. Nós temos que perceber o seguinte, e vale a pena também aqui fazermos um pequeno juízo moral nesta matéria. O ato do Hamas, já aqui dissemos isso várias vezes, o ato do Hamas em 7 de 7 de outubro, ano outubro. passado, há 2 anos, de ter raptado populações civis de Israel, é um ato odioso e é um ato cobarde e é um ato ignóbil. Populações civis, uma coisa é uma guerra com soldados e até eventualmente o rapto de soldados. Isso é uma coisa que acontece nos quadros de guerra. O rapto de civis inocentes, e mais do que isso, a utilização de civis inocentes como moeda de troca, é uma coisa absolutamente nojenta. Dito isto, a partir do momento em que essa moeda de troca é aceita numa troca, há que cumprir as regras, independentemente do interlocutor ser o Hamas ou seja quem for. E por isso mesmo Israel não está, digamos, isento do cumprimento da sua palavra, num quadro de negociação com o Hamas, independentemente do caráter odioso da ação que levou à criação dos reféns. Este é um ponto que eu acho que é fundamental, porque, caso contrário, nós seremos levados a concluir, bom, então, dado que o ato foi odioso, dado que a tomada de reféns é uma coisa nojenta, qualquer negociação com esta parte, no momento em que queiramos incumpri-la, é assim, é a nossa palavra. E, portanto, esse é um ponto que eu acho que é muito importante, é nós pensarmos que, apesar de tudo, há um conjunto de regras quando se entra numa negociação, em princípio se deve cumprir essa negociação, não é entrar na negociação pura e simplesmente para esperar o melhor momento para romper. Vamos ver como é que as Mas, de coisas se qualquer passam. maneira, embaixador, o que me parece claro é que esta negociação é feita com base no seguinte: vamos fazer aqui uma trégua, mas não te esqueças que depois da trégua eu vou dar-te um tiro. Pois, mas não é isso que está no acordo, António. Exato. A trégua pressupõe a retirada total e completa, e neste momento não é total e completa, de Israel da faixa de Gaza, e o início de uma negociação para uma outra fase. E essa negociação ainda não começou. Portanto, o tempo e o timing que estava previsto para essa nova fase ainda não está discutido. E isso digamos, preocupante neste quadro. E é evidente que a atitude de Trump relativamente ao conjunto, à questão global, a saída dos palestinos, etc., é algo que naturalmente influencia psicologicamente todo este quadro negocial. Além de que, aparentemente, Trump ter-se esquecido de dizer o seguinte, queria a sua opinião sobre esta matéria. Quando o presidente dos Estados Unidos alega que o melhor será que os palestinianos saiam de Gaza, e não dizendo, e essa é a parte em que eu digo que ele se esqueceu, não dizendo que os palestinianos poderiam ir, por exemplo, para a Cisjordânia, quer dizer que Trump também está à espera que a Cisjordânia seja esvaziada de palestinianos, não lhe parece? A Cisjordânia tem cerca de 3 milhões de palestinos e tem cerca de 700 mil colonos judaicos, que têm vindo a aumentar ilegalmente, quando digo ilegalmente, digo face à lei internacional, se isso ainda vale alguma coisa, ao longo dos últimos anos. Uh, Tem havido ações variadas feitas por Israel na Cisjordânia, e convém lembrar que a Cisjordânia não é Gaza, enquanto que Gaza é uma estrutura, digamos, urbana, praticamente contínua, em 40 e tal quilómetros por 7, a Cisjordânia é mais larga e são pequenas aldeias ou vilas que têm zonas rurais no meio, várias, e campos, etc., em que é uma espécie de um arquipélago de aldeias palestinas e de colonatos judaicos. E Israel tem feito nas últimas semanas ações que apontam para a sua vontade de transformar, de certa maneira,
o território e, em particular, as aldeias e as vilas numa estrutura idêntica, num panorama idêntico ao que temos em Gaza. Em Jenin estão a ser destruídas casas de habitação várias, foram já tiradas de lá 20 mil pessoas, estamos a falar de uma cidade dentro da Cisjordânia. E, portanto, a sensação que existe é que amanhã Israel quer que a Cisjordânia fique igual a Gaza em termos de cenário urbano, o que levará, se calhar, Trump a dizer, olha, temos aqui também um espaço interessante para construir qualquer coisa. E, portanto, é este o terreno. Já agora vale a pena dizer que neste quadro global há um elemento novo e uma expressão nova por parte de Netanyahu que pode piorar, a meu ver, alguma coisa a situação. Netanyahu disse a certa altura que a Arábia Saudita tem imenso terreno e nesse imenso terreno podiam lá ser postos os palestinos. Vale a pena dizer que há aqui uma contradição em termos, é que os palestinos, que é uma expressão que obviamente Netanyahu nunca utiliza, os palestinos chamam-se assim porque são da Palestina. Quer dizer, senão não se chamavam assim. O mundo não lhes chamava assim, é porque são da Palestina, é por isso mesmo estar a falar de uma terra para os palestinos, a terra dos palestinos é a Palestina. E, portanto, Netanyahu disse, na Arábia Saudita há imenso espaço e podiam-se criar uma colónia, digamos, palestiniana. O que é que acontece aqui? Há um ponto importante, é que um dos elementos-chave para o desembaraço final numa situação destas seria a possibilidade de ter a bordo de uma negociação a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um elemento fundamental, como nós sabemos, era o último país que faltava para os acordos de Abraão essenciais que Israel queria fazer na recuperação das relações. Ora bem, isto não facilita de facto, este tipo de provocação não facilita de facto, digamos, a chegada da Arábia Saudita, que é um parceiro essencial no mundo árabe, ao quadro negocial. É um tema para continuarmos a acompanhar, evidentemente, e esperemos que daqui por uma semana não tenhamos que estar a pedir ao embaixador que comente o banho de sangue que é possível que aconteça no próximo sábado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.